A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou aqui para relatar mais um sonho de revelação a respeito dos últimos dias. E hoje eu vou contar um sonho que eu tive para vocês. Mas antes, eu gostaria de ler uma passagem rapidinho que tocou no meu coração agora. Essa passagem está em 2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsistente, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, o que ele quis dizer? Que as pessoas estão rindo, dizendo que não vai acontecer nada. Mas elas ignoram o fato de que a terra já foi dizimada antes. Isso já aconteceu antes. Então, é totalmente possível que venha acontecer novamente. Você não precisa ser um religioso para saber disso. Todo cientista sabe que o planeta Terra é vulnerável, corre perigo. Existem coisas que nós estamos sujeitos que nem toda a ciência do mundo consegue evitar. Então, é totalmente possível que algo venha acontecer. E não é só totalmente possível, mas também é profecia de Deus. Então, vou contar pra vocês um sonho que eu tive há uns tempos atrás. Não me lembro exatamente a data. Agora nós estamos em 2015, no iniciozinho de setembro, mas faz alguns anos já. Foi o seguinte, foi um sonho dentro de um sonho, na realidade. Eu estava no topo de um prédio comercial, parecia um prédio comercial, e era tudo envidraçado em volta, as janelas e o teto também. Parecia ali um lugar de passagem, um saguão, onde passavam pessoas de um lado para o outro, pareciam pessoas executivas, muito chiques, que estavam ali trabalhando. E eu não sei o que eu estava fazendo lá exatamente, mas eu estava parada bem no meio. E era noite. E eu podia ver 360 graus toda a região, os outros prédios em volta e também o céu em cima. Quando eu olhei para fora, repentinamente eu vi passar uma nave espacial. Eu não identifiquei essa nave como sendo algo conhecido, pois nunca havia visto. Eu entendi, assim, no contexto, que provavelmente devia ser algo espiritual. E essa nave passava de um lado para o outro. E quanto mais ela passava, mais escuro ia ficando. E o céu ficava muito, muito estrelado. É muito comum eu sonhar que o céu fica estrelado e as estrelas caem do céu, como chuva. Mas nesse sonho não aconteceu isso. Mas ficou estrelado, como geralmente fica nos meus sonhos. E essa nave passava cada vez mais perto, até que ela sobrevoou o prédio onde eu estava. E eu pude ver por baixo dela. Havia um grande relógio que marcava 12 horas. Eu não sei se era 12 horas da manhã ou se era 12 horas meia-noite. Não deu para saber, mas geralmente na Bíblia fala-se muito a respeito da meia-noite. Como era noite, provavelmente devia ser meia-noite. E havia uma frase também. E essa frase estava escrita em inglês. Eu não sei por que em inglês, irmãos. Mas a tradução dela dizia: Estamos preparados para a guerra. Ou esperando para a guerra. E aí eu entendi que aquela nave estava esperando algum tipo de ordem para entrar em uma guerra. E eu fiquei observando. Foi quando eu olhei e vi que haviam outras naves daquela. E elas começaram a descer e sofreram uma transformação. Como o filme do Transformers, que os carros viram outros objetos, né? Só para figurar para vocês entenderem. Aquelas naves viraram como se fossem máquinas imensas. Pareciam robôs enormes do tamanho de prédios.
tinham braços mecânicos enormes. E eu vi que havia uma do lado de cada prédio. E eu percebi que elas pretendiam empurrar os prédios e derrubá-los. Eu não sei exatamente a interpretação disso, irmãos, o que simboliza os prédios, mas é um simbolismo. E antes que eu conseguisse pensar em qualquer coisa, aquela nave empurrou o prédio onde eu estava. E repentinamente eu me vi em queda livre, numa escuridão profunda. E eu só pensava, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Foi quando eu acordei. Só que eu acordei dentro do sonho, né? Eu ainda estava sonhando. E quando eu acordei, eu me lembrei do sonho e saí correndo. Pensei, vou contar para minha mãe a respeito desse sonho, porque eu e minha mãe sempre compartilhamos os sonhos e compreendemos bastante uma a outra. E eu corri até ela e quando eu a encontrei, ela também estava no topo de um prédio, exatamente como o meu sonho. E quando eu estava contando para ela, eu olhei pela janela e vi uma nave espacial passando, exatamente como no meu sonho. Eu ainda não havia terminado de contar tudo para ela, mas quando eu vi aquela nave, eu já sabia o que ia acontecer. O prédio ia ser derrubado. Então eu dei um grito para ela e falei, mãe, é igual ao meu sonho, vamos correr. Não terminei de relatar, mas ela confiou em mim e nós saímos correndo. Eu corri escada abaixo. Optei pela escada de incêndio ao invés do elevador, porque fiquei com medo de ficar presa no elevador, caso acontecesse alguma coisa. E desci voando aquela escada. Lembro, se eu não me engano, minha filha também estava comigo e eu carregava ela, pequena. E enquanto eu descia, pelo celular, eu ligava para todas as pessoas que eu conhecia, avisando para saírem dos prédios, porque os prédios iam ser derrubados. Liguei para algumas pessoas e elas falaram que tinham visto na televisão. Tentava encontrar o meu marido, mas caía na caixa postal, eu não conseguia falar com ele. Então, nós saímos da rua, conseguimos pegar o carro no estacionamento e saímos correndo. Quando eu olhei para trás, vi o prédio caindo. E não só ele, mas dezenas e dezenas de prédios começaram a ser derrubados. E eu via as pedras caindo do céu. Mais ou menos como aconteceu ali no World Trade Center, aquela nuvem de poeira. E nós aceleramos o carro e saímos correndo. Nessa hora, olhamos em volta e percebemos que as ruas estavam sendo patrulhadas por uns camburões pretos do governo, algo assim. E havia, provavelmente, pelo que eu entendi, um toque de recolher. Tudo mudou de repente, irmãos. De um minuto para o outro, todo mundo que nós conhecíamos deixou de ser a mesma coisa. Nós estávamos sendo controlados e manipulados pelo governo e tivemos que fugir. De repente eu percebi que toda a minha família estava dentro do carro, não sei exatamente como aconteceu, mas eles estavam todos ali, com exceção do meu marido. Nós começamos a fugir e nosso carro, não sei por que razão, ele voava. Então nós deixamos de seguir as estradas normais e começamos a andar por cima das matas, começamos a ir em direção ao campo para fugirmos. Chegamos então na casa de uma pessoa conhecida e quando chegamos lá, percebemos que todos os irmãos que nós conhecemos estavam lá também. Amigos, parentes, todos os irmãos da igreja. E ali, irmãos, era outro clima, havia uma festa. Todos estavam apreensivos, com a situação e bastante assustados, mas estavam felizes de estar juntos e se sentiam protegidos. Havia também um grande banquete. O banquete era engraçado, era feito de frutas, muitas frutas. E eu estava nervosa porque não encontrava meu marido. Tentava ligar e caía na caixa postal. Já estava meio triste quando de repente ele apareceu. Apareceu do nada. Estava bem. Eu me senti tão aliviada por vê-lo. Embora ele estivesse um pouco alheio ao que havia acontecido, eu percebi que ele não compreendia muito bem a situação que estava acontecendo. Mas ele estar ali me trouxe grande paz e tranquilidade por tê-lo encontrado.